Olá, hoje vamos falar sobre a recuperação de revestimentos cerâmicos sujeito a destacamento. Os revestimentos cerâmicos são amplamente empregados no Brasil, em diversos ambientes e com diversas finalidades. Mas assim como os demais materiais de construção, esses revestimentos precisam de cuidados especiais durante a execução e necessitam também de uma manutenção adequada para que tenham sua vida útil garantida. No entanto, o que se percebe na prática é uma ausência de critérios técnicos durante a execução, de forma que várias patologias são geradas. Neste trabalho, vamos tratar sobre o destacamento desses revestimentos, que ocorre basicamente pela perda de aderência. Essa perda de aderência ocorre quando há falhas ou rupturas nas interfaces, seja da argamassa colante com o revestimento cerâmico ou da argamassa colante com a base. É uma patologia considerada grave, sendo facilmente percebida. Pode ser causada por diversos fatores, principalmente quando se mora em um país tropical. Compromete claramente a estética das edificações, mas também pode comprometer a estrutura, visto que a mesma estará sujeita à ação dos intempéries. Oferece grande risco aos usuários e às pessoas que passam pelo local, visto que peças que se soltam podem atingi-las, causando graves acidentes. São algumas causas do destacamento do revestimento cerâmico. Preparo incorreto da base do revestimento cerâmico anterior ao assentamento. Para que isso não ocorra, ambos devem estar secos e limpos, sem a presença de poeira e sujeira. Não se deve também molhar nem a base, muito menos imergir a cerâmica em água. Preparo incorreto da argamassa, seja pelo excesso ou pela falta de água. Para isso, é preciso seguir as recomendações dos fabricantes e utilizar traços que já possuem eficácia comprovada na literatura ou na prática. O uso de argamassa inadequada para o revestimento, a qual não atende ao tamanho, ambiente e especificidades do material, por exemplo, porcelanatos. Tempo de exposição da argamassa ao ar. Quando excessivo, pode alterar as propriedades da argamassa, como o tempo de pega, podendo gerar também ressecamento. Preenchimento incorreto com argamassa no verso da placa cerâmica, não seguindo as recomendações do fabricante, gerando uma falta de aderência à base. Execução incorreta do assentamento, quando não se segue, mais uma vez, as recomendações dos fabricantes e as boas práticas. Mau dimensionamento das juntas de dilatação, que não absorvem os movimentos das placas. Juntas e ou rejuntes rígidos, que mais uma vez não absorvem os movimentos e acabam quebrando. A partir de alguma dessas causas, o material deixa de cumprir com suas funções e produz consequências tanto para o ambiente quanto para os usuários. O destacamento prejudica totalmente a estética da construção, gerando assim a desvalorização do imóvel. Pode prejudicar também a estanqueidade da estrutura, proporcionando uma grande desproteção da base. Intensifica o problema a necessidade de gastos onerosos para reverter a situação. E conforme já foi dito, o que é muito sério, pode comprometer a integridade física das pessoas. São ações para se evitar essa patologia. Contratação de projeto de assentamento por profissional especializado para analisar os materiais adequados com suas especificações, determinando a compatibilização deste projeto com as demais disciplinas. Contratar mão de obra especializada ou treiná-la para a correta execução, realizando o acompanhamento do serviço. Com base no projeto, empregar sistema de fixação adequado, levando-se em consideração o ambiente, o tamanho da placa, a finalidade e as especificações do fabricante. Verificar o material antes do assentamento, observando as peças quanto às especificações e ao projeto. Seguir as recomendações do fabricante quanto à preparação da argamassa. Verificar a existência de vazamentos e possíveis infiltrações. Verificar o nivelamento da base, bem como a inclinação, caso necessário. Verificar se a base está preparada para receber o acabamento com traço forte, cura de no mínimo 21 dias e embolso que propicie a aderência. Utilizar no assentamento espaçadores de acordo com as indicações do fabricante e rejuntar todas as juntas com rejunte adequado de acordo com a cerâmica e o ambiente. Limpar e isolar a área após a aplicação, aguardando o tempo necessário de cura para utilizar a área. Verificar se a instalação foi feita corretamente e disponibilizar manual do usuário. Então, a partir do momento que isso é constatado na edificação, qual o procedimento que a gente deve adotar? Primeiramente,
um exemplo do que não fazer, né? Nesse caso foi colocado um aviso informando o perigo, e pior, né? O condomínio informando que não se responsabiliza por danos nos veículos estacionados em frente ao prédio. Legalmente, a responsabilidade em caso de acidente é do condomínio e do seu representante, no caso, o síndico, aonde em alguma apuração que possa existir caso de negligência, o síndico vai responder civil e criminalmente. O assunto é grave e deve receber mais atenção dos síndicos, conselheiros, moradores, pois havendo a queda de parte da fachada, o mesmo pode causar grande risco nas pessoas que transitam no térreo das edificações, podendo chegar até em casos fatais em decorrência desse impacto. É necessário determinar a causa da patologia e corrigir ela para que a intervenção seja realmente efetiva, né? Então, levantar um diagnóstico para isso. Vale destacar que a causa está ligada a um excesso de umidade e de vazamento, má aplicação dos revestimentos na maioria das vezes. Nas manutenções das fachadas, a gente deve procurar por placas estufadas ou que apresentam um som cavo quando percutidas. Nesse primeiro momento de inspeção visual, nós vamos mapear qual a condição desses revestimentos de fachada, de forma que, se a situação estiver apresentando risco de acidente claro, já é constatada a necessidade da manutenção e isolamento da área nesse primeiro momento. Caso não esteja visível a chance de ocorrer esse desplacamento, ou seja, visualmente não tenha nenhum indício da possibilidade que isso ocorra, seguindo todos os critérios da norma regulamentadora de altura, a NR35, né, o uso correto de equipamentos de proteção individual e coletivo, deve ser feito um trabalho de vistoria, percussionando esses revestimentos e avaliando o som, se eles vão estar oco. Se essa análise for positiva, deve-se realizar um processo de manutenção logo em seguida. Sobre o processo de manutenção, ou seja, a retirada dessas placas, temos algumas leis e normas, como a NBR 5674, que define as regras para a gestão do sistema de manutenção nas edificações. Vale ressaltar que esse tipo de reforma deve ser acompanhado por um engenheiro que seja responsável pelas atividades que serão executadas ali. Sobre os equipamentos necessários para a realização dessas obras, a gente pode listar espátula, martelo, raspador e até mesmo marteletes de impacto e equipamentos de maior potência conforme o tamanho dessa obra, né, dessa reforma. É importante ressaltar aqui que muitas vezes essa patologia não é pontual, ou seja, se tiver desplacamento em uma ou duas, ou num grupo pequeno de cerâmica, muito provavelmente há a possibilidade dessa patologia estar presente em mais áreas. Sobre os EPIs, nós temos a NR6, relacionada a equipamentos de proteção individual, que juntamente com a NR18, que fala sobre as condições de segurança e saúde no trabalho da construção, vão ditar as regras e padrões desse tipo de trabalho. Vale ressaltar também que cones de demarcação de áreas, faixa de isolamento, rede de proteção dos andaimes, que são equipamentos de proteção coletiva, né, os chamados EPCs, eles também devem ser utilizados nesse cenário. Primeiramente, é importante avaliar qual que é a causa dessa patologia de desplacamento. Caso haja outra patologia somada a essa primeira, como uma infiltração, vazamento de água, essa deve ser solucionada, né, num primeiro momento, pois caso não seja feito dessa forma, o problema com certeza persistirá, dificultando ainda a aderência da nova cerâmica ali que vai ser aplicada. Então, solucionadas essas questões para a retirada do revestimento comprometido, além da obrigatoriedade com o uso de EPIs, a gente deve atentar para a limpeza do serviço. Existem várias técnicas no geral, mas a gente inicia, né, com a retirada do rejunte dos azulejos e das placas cerâmicas ou das placas cerâmicas, com o uso de uma maquita. A gente vai usar raspador também, estilete, esse tipo de ferramenta. Após remover esse rejunte, caso haja alguma peça mais oca, a gente vai iniciar por ela, até pela facilidade. Com o uso de uma espátula ou qualquer outra ferramenta que faça uma alavanca, um martelo ou uma marreta, a gente vai e inicia a retirada de um por um, como a gente pode até observar nessas gravuras do slide aí. É aconselhada a retirada dele de forma bem cautelosa, sem quebrar a peça, a retirada inteira dele. Caso não seja possível, aí vai quebrando aos poucos e vai tirando. Após a retirada de todos os azulejos comprometidos, é necessário realizar a limpeza da superfície em questão,
que pode ter sujeira, pulverulência, substâncias gordurosas e até mesmo bolores. Essas impurezas podem comprometer a aderência, por isso é muito importante que elas sejam retiradas. Essa limpeza pode ser feita com espátulas, brochas, escovas de fio de aço, jato de água pressurizado ou um manguito. Agora que a superfície já foi limpa, é preciso verificar a qualidade do emboço ou contrapiso onde a placa será reinstalada. 1. Deve-se realizar algum ensaio para avaliar a qualidade da superfície onde será realizado o reassentamento. O mais comum é o ensaio de percussão, popularmente conhecido como bate-choco. E caso a superfície apresente som oco quando percutido, ela deve ser retirada. 2. A superfície deve estar firme e coesa. Caso esteja esfarelando, deve-se fazer a raspagem. 3. Posteriormente, executar novamente o emboço ou contrapiso nos locais onde a recuperação foi necessária, tendo atenção ao traço adequado para cada situação. 4. Caso o serviço esteja sendo realizado em uma fachada, deve-se ter uma atenção especial para a execução das juntas de movimentação. Etapa de reassentamento. Etapas preliminares. 1. Os pequenos reparos devem ser feitos pelo menos 48 horas antes da aplicação da argamassa, e a base deve estar curada no mínimo a 14 dias, firme, seca e limpa. 2. Definir o tipo adequado de argamassa colante. 3. Os resíduos como pó, óleo e tinta comprometem a aderência das argamassas colantes em relação à base, por isso devem ser retirados. Mistura da argamassa. 1. Em um recipiente limpo, misture o produto com a proporção de água limpa indicada na embalagem, até obter consistência pastosa, firme e sem grumos. 2. Deixe repousar por 15 minutos e remisture antes do uso. 3. Utilize a argamassa em até 2 horas e meia após a mistura. Aplicação da argamassa. 1. Ela deve ser estendida com espessura de 3 a 4 mm com o lado liso da desempenadeira. 2. Depois deve-se formar os cordões paralelos. Para isso, passe o lado dentado da desempenadeira em ângulo de 60 graus em relação à base. 3. Escolha aleatoriamente algumas peças para verificar se a argamassa está tendo aderência com o tardós. Nessa etapa, é preciso ter atenção à paginação, a fim de garantir que as peças sejam assentadas da forma correta. Também é preciso garantir que o tardós esteja limpo para receber a argamassa. A dupla camada é necessária em 2 casos. 1. Placas com grandes formatos. Aplique a argamassa com o lado liso da desempenadeira. Depois, forme os cordões paralelos no verso de placas com área igual ou superior a 900 cm². 2. Placas com garra no tardós. Aplique a argamassa com o lado liso da desempenadeira, preenchendo as saliências de placas com reentrâncias e saliências maiores do que 1 mm no verso. Assentando as peças. Aplique as peças ligeiramente fora de posição, ajuste a placa até a posição final e pressione-a com os dedos, batendo com martelo de borracha até conseguir o amassamento dos cordões. Na última imagem, na peça da direita, podemos observar as consequências de um assentamento mal feito, o que pode acarretar em novas patologias no futuro. Existem 2 dispositivos que auxiliam o assentamento das peças cerâmicas. 1. Espaçadores do tipo cruzeta. Facilitam o trabalho, garantem um acabamento mais refinado, além de economizar tempo. 2. Niveladores. Facilitam o alinhamento entre as peças, proporcionando qualidade estética ao ambiente e maior produtividade para a equipe. Feito o assentamento das peças, deve-se realizar a limpeza. No máximo, em até 1 hora após o assentamento das placas, remova a argamassa colante existente nas juntas de assentamento, preparando-as para receber o rejunte. E por fim, iremos realizar o rejunte. 1. Aplique com o auxílio de uma desempenadeira de borracha para evitar o atrito com a superfície das peças. Pressione o rejunte para dentro das juntas, preenchendo-as completamente.
2. O acabamento. Espere no mínimo 15 minutos e no máximo 40 minutos antes de iniciar o acabamento. Dentro desse prazo, passe levemente sobre as juntas ainda úmidas com uma esponja macia e umedecida com água limpa. A limpeza dos resíduos de rejunte deve ser feita antes da secagem. Muito obrigada pela atenção.